Há lugares no mundo que desafiam a nossa compreensão e nos deixam inquietos, como se estivéssemos tocando o desconhecido. Prepare-se, porque hoje vamos explorar alguns desses destinos sinistros e misteriosos, lugares onde a realidade se mistura com o sobrenatural. Se você é sensível, é melhor não assistir, porque o que você verá agora vai mexer com a sua mente de uma forma que talvez você não consiga entender. Esses lugares são tão perturbadores que podem te deixar sem sono durante a noite. Sinta o arrepio da tensão enquanto desbravamos os cantos mais sombrios e aterrorizantes deste planeta. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e prepare-se para se perder em um mundo onde o medo é real. Não se esqueça, este é só o começo. O que veremos agora vai desafiar os limites da sua coragem. Vamos, então, continuar essa jornada pelos lugares mais assustadores que você nunca imaginou existir. O Hospital Colônia de Montes de Oca, localizado em Buenos Aires, Argentina, é um dos lugares mais infames e misteriosos do país, envolto em histórias sombrias que misturam tragédia, negligência e fenômenos paranormais. Este antigo hospital psiquiátrico, fundado no início do século XX, foi projetado para abrigar pacientes com transtornos mentais, mas ao longo de sua história, tornou-se palco de condições desumanas, tratamentos cruéis e sofrimento indizível. Hoje, abandonado e em ruínas, o local é conhecido não apenas por seu passado perturbador, mas também pelas inúmeras lendas de assombrações que atraem curiosos, investigadores paranormais e aventureiros em busca de respostas ou arrepios. Construído em uma vasta área rural, o hospital foi concebido como uma colônia onde os pacientes poderiam viver isolados da sociedade, supostamente em um ambiente terapêutico. No entanto, relatos históricos apontam para superlotação, falta de recursos, abusos por parte da equipe e tratamentos pseudocientíficos, como lobotomias, eletrochoque sem anestesia e experimentos médicos questionáveis. Muitos pacientes, abandonados por suas famílias, passaram décadas internados, enquanto outros morreram em circunstâncias obscuras, suas histórias perdidas nos registros mal conservados do hospital. Essas condições desumanas deixaram uma marca indelével no local, alimentando a crença de que as almas dos que sofreram ali permanecem presas, incapazes de encontrar paz. Com o fechamento do hospital nas últimas décadas, o prédio principal e as instalações ao redor foram deixados ao abandono, tomados pela vegetação e pela deterioração. O cenário é digno de um filme de terror. Corredores escuros cobertos de mofo, camas enferrujadas, cadeiras de rodas quebradas e papéis médicos espalhados pelo chão criam uma atmosfera opressiva. Mas é o que os visitantes relatam sentir, e, em alguns casos, ver, que transforma Montes de Oca em um ícone do sobrenatural. Histórias de vozes sussurrantes, risos infantis ecoando em quartos vazios, sombras que se movem sem explicação e sensações de ser observados são comuns entre aqueles que se aventuram no local. Alguns afirmam ter visto figuras espectrais, como uma mulher de branco vagando pelos corredores ou silhuetas de pacientes em janelas quebradas, mesmo estando o prédio deserto. Uma das lendas mais conhecidas envolve uma ala supostamente usada para experimentos médicos extremos, onde pacientes teriam sido submetidos a procedimentos tão traumáticos que suas energias permanecem impregnadas no ambiente. Investigadores paranormais que visitaram o local com equipamentos como gravadores de áudio e câmeras térmicas relatam capturas de vozes inexplicáveis e mudanças bruscas de temperatura. Há também histórias de objetos que se movem sozinhos, como portas que batem sem motivo aparente e cadeiras que aparecem em posições diferentes do dia para a noite. Apesar do fascínio, o Hospital Colônia de Montes de Oca não é um lugar para os despreparados. Além dos perigos físicos, como pisos instáveis e destroços, muitos visitantes descrevem uma sensação de opressão psicológica, como se o peso das tragédias do passado ainda pairasse no ar. As autoridades locais, cientes da fama do hospital, frequentemente desencorajam visitas não autorizadas, mas isso não impede que o local continue atraindo aqueles fascinados pelo desconhecido. Seja por curiosidade histórica ou pela busca de experiências paranormais, o Hospital Colônia de Montes de Oca permanece como um símbolo do sofrimento humano e do mistério que envolve a vida após a morte. Para alguns, é apenas um prédio em ruínas. Para outros, é um portal para um passado que se recusa a ser esquecido, onde os ecos dos que ali viveram e morreram ainda ressoam nos corredores silenciosos. O Cemitério da Recoleta, localizado no coração de Buenos Aires, Argentina, é muito mais do que um simples lugar de repouso final. Considerado um dos cemitérios mais belos e famosos do mundo, ele é um verdadeiro museu a céu aberto, com suas tumbas suntuosas, mausoléus imponentes e uma atmosfera que mistura história, arte e mistério. Construído em 1822, no bairro nobre da Recoleta, o cemitério abriga os restos mortais de figuras ilustres, como presidentes, escritores, militares e, claro, Eva Perón, cuja sepultura é um dos pontos mais visitados.
No entanto, além de sua relevância histórica e arquitetônica, a Recoleta é igualmente célebre por suas lendas de assombrações, que atraem tanto turistas curiosos quanto investigadores do paranormal em busca de experiências sobrenaturais. Com uma área de cerca de 5,5 hectares, o cemitério é um labirinto de vielas estreitas ladeadas por mausoléus de mármore, estátuas de anjos e cruzes que parecem observar os visitantes. Muitos desses túmulos, construídos em estilos neoclássico, gótico e arte nouveau, são verdadeiras obras de arte, projetadas para refletir a riqueza e o prestígio das famílias mais influentes da Argentina. Mas é à noite, quando as sombras se alongam e o silêncio toma conta, que o cemitério revela seu lado mais inquietante. Visitantes e até funcionários relatam fenômenos inexplicáveis, sussurros que ecoam sem origem aparente, passos leves em corredores vazios, portas de criptas que rangem sozinhas e uma sensação persistente de ser observado. Uma das histórias mais conhecidas é a de Rufina Cambaceres, uma jovem de 19 anos que, em 1902, foi declarada morta e sepultada após sofrer um colapso. Dias depois, trabalhadores do cemitério descobriram que seu caixão havia sido mexido, com marcas de arranhões no interior, sugerindo que Rufina teria sido enterrada viva. Desde então, dizem que seu espírito vaga pelo cemitério, e alguns visitantes afirmam ter visto uma figura feminina vestida de branco perto de sua tumba, ou ouvido soluços abafados nas proximidades. A história de Rufina, marcada por tragédia, alimenta a aura sobrenatural do local e é frequentemente citada em tours noturnos. Outra lenda envolve David Aleno, um coveiro italiano que trabalhou na Recoleta por décadas. Apaixonado pelo cemitério, Aleno economizou durante anos para construir seu próprio mausoléu, mas, segundo a história, cometeu suicídio antes de vê-lo concluído. Dizem que seu espírito ainda ronda as alamedas, e há quem jure ouvir o som de chaves tilintando, uma referência às chaves do cemitério que ele carregava em vida. Alguns visitantes relatam ter sentido um toque leve no ombro ou visto uma figura sombria desaparecendo entre os túmulos, especialmente perto do mausoléu de Aleno. Além dessas histórias, há relatos de presenças menos específicas, mas igualmente inquietantes. Turistas que exploram o cemitério ao entardecer descrevem uma sensação de peso no ar, como se algo invisível os acompanhasse. Fotografias tiradas no local às vezes revelam anomalias, como vultos ou orbes de luz, que muitos associam a atividades paranormais. Investigadores equipados com gravadores de áudio já captaram vozes sussurrantes que não correspondem a nenhuma fonte física, enquanto outros afirmam sentir quedas bruscas de temperatura em certas áreas, mesmo em dias quentes. Apesar de sua fama sobrenatural, o cemitério da Recoleta continua sendo um ponto turístico vibrante, visitado por milhares de pessoas que se encantam com sua beleza arquitetônica e sua importância histórica. Durante o dia, é comum ver grupos admirando as esculturas ou guias contando histórias sobre os ocupantes das tumbas. À noite, porém, quando os portões se fecham, o ambiente assume um tom mais sombrio, e apenas os mais corajosos se aventuram em visitas guiadas especiais, que exploram tanto a história quanto as lendas do local. Seja pela grandiosidade de seus mausoléus, pela relevância de seus moradores ou pelo fascínio de suas histórias de fantasmas, o cemitério da Recoleta permanece como um lugar único, onde o passado e o presente, o tangível e o inexplicável, coexistem em harmonia inquietante. Para alguns, é apenas um monumento à história argentina. Para outros, é um portal para o desconhecido, onde as vozes dos que partiram ainda ecoam entre os túmulos. O Palácio Barolo, localizado na Avenida de Maio 1370, no bairro de Montserrat, Buenos Aires, é uma das construções mais fascinantes e enigmáticas da Argentina. Inaugurado em 1923, este edifício de escritórios, projetado pelo arquiteto italiano Mario Palanti a pedido do empresário têxtil Luiz Barolo, é uma obra-prima arquitetônica que transcende sua função utilitária, sendo um tributo monumental à Divina Comédia de Dante Alighieri. Com uma mistura única de estilos neogótico, neorromântico, arte nouveau e influências indianas, o prédio é dividido em 3 seções: Inferno, Purgatório e Paraíso, refletindo a estrutura do poema épico. No entanto, além de sua riqueza simbólica e histórica, o Palácio Barolo é igualmente famoso por suas lendas de assombrações, com relatos de vozes misteriosas, barulhos inexplicáveis e luzes que acendem sozinhas, o que o torna um ponto de interesse tanto para amantes da arquitetura quanto para entusiastas do paranormal. Contexto histórico e simbologia. Luiz Barolo, um imigrante italiano que fez fortuna na Argentina, era um grande admirador de Dante Alighieri. Preocupado com a possibilidade de que as guerras na Europa destruíssem o patrimônio cultural, ele idealizou o Palácio Barolo como mausoléu para abrigar as cinzas do poeta, garantindo sua preservação. Embora as cinzas de Dante nunca tenham sido transferidas de Ravenna, Itália, o edifício foi construído como uma homenagem à Divina Comédia. Com 100 metros de altura, 1 metro para cada canto do poema, e 22 andares, correspondendo às estrofes dos versos, o prédio é repleto de referências à obra.
O térreo e os subsolos representam o inferno, com detalhes como inscrições em latim e símbolos alquímicos. Os andares intermediários, 1º ao 14º, simbolizam o purgatório, e os andares superiores, 15º ao 22º, evocam o paraíso, culminando em um farol giratório de 300.000 bugias, que representam o empírio, a luz divina. A cúpula, inspirada em templos indianos como Rajarani em Bhubaneswar, simboliza a união tântrica entre Dante e Beatriz, personagens centrais do poema. O edifício, pioneiro no uso de concreto armado, foi o mais alto da América do Sul até 1935, quando o edifício Cavánago superou. Sua construção exigiu uma permissão especial, pois excedia em quase 4 vezes o limite de altura permitido na Avenida de Maio. Palantir, também responsável pelo Palácio Salvo em Montevidéu, projetou os 2 edifícios como irmãos gêmeos, com faróis que, em teoria, se conectariam sobre o Rio da Prata, guiando navegantes. Apesar da genialidade do projeto, a morte prematura de Luiz Barolo antes da inauguração e a crise econômica de 1929 marcaram um período de declínio para o edifício, que só foi redescoberto na década de 1990, quando sua conexão com a Divina Comédia ganhou destaque. Lendas e relatos paranormais. O Palácio Barolo, com sua aura mística e simbolismo esotérico, é palco de inúmeras histórias de assombrações que alimentam sua reputação como um dos lugares mais mal assombrados de Buenos Aires. Visitantes, funcionários e guias turísticos relatam fenômenos inexplicáveis, especialmente à noite, quando o prédio, hoje ocupado por escritórios de advogados, arquitetos e agências de turismo, fica mais silencioso. Entre os relatos mais comuns estão vozes e sussurros. Muitos afirmam ouvir vozes abafadas ou sussurros em corredores vazios, particularmente nos andares inferiores, associados ao inferno. Alguns guias relatam que, durante tours noturnos, visitantes escutaram o que pareciam ser murmúrios em latim, remetendo às inscrições do saguão. Não há registros de fontes sonoras que expliquem esses fenômenos. Barulhos inexplicáveis, sons de passos, portas rangendo e objetos se movendo são frequentemente mencionados. Um relato recorrente envolve o som de água corrente nos subsolos, onde passa o entubado arroio Terceiro Del Médio, que, segundo alguns, amplifica a energia espiritual do local. Luzes misteriosas. O farol no topo do edifício, que esteve apagado por décadas até ser reativado em 2009, é centro de várias histórias. Funcionários antigos afirmam que, mesmo quando desligado, luzes piscavam ou se acendiam sozinhas no alto da torre. Visitantes também relatam ver orbes de luz em fotos tiradas nos andares superiores, especialmente perto da cúpula de vidro. A escultura perdida de La Ascension. Uma das lendas mais intrigantes envolve uma escultura chamada La Ascension, criada por Palantir para marcar o local onde as cinzas de Dante seriam guardadas. Representando um condor carregando o corpo de Dante rumo ao céu, a peça foi roubada antes da inauguração em 1923 e desapareceu por décadas. Encontrada em Mar del Plata, foi roubada novamente, e hoje uma réplica está exposta no saguão. Alguns acreditam que o espírito de Dante, ou de Luiz Barolo, que morreu antes de ver o projeto concluído, está ligado à escultura, causando fenômenos paranormais como uma forma de protesto pela sua ausência. Sensações de opressão. Visitantes frequentemente descrevem uma sensação de desconforto ou peso, especialmente nos subsolos e no saguão, decorado com estátuas de monstros e símbolos maçônicos. Alguns atribuem isso à energia acumulada do projeto, que envolve referências a sociedades secretas como a Fé de Santa, uma suposta logia ligada aos Templários, da qual Barolo, Palantir e até Dante teriam feito parte. Uma história particularmente famosa envolve um suposto experimento paranormal conduzido nos anos 1970, quando um grupo de investigadores teria tentado contatar espíritos no segundo andar. Segundo a lenda, o experimento foi interrompido por gritos e fenômenos violentos, e um dos participantes teria sofrido um colapso nervoso. Embora não haja registros oficiais, a história é frequentemente contada em tours guiados, amplificando o misticismo do local. Perspectiva cética. Nem todos os relatos são aceitos como sobrenaturais. Alguns sugerem que os sons de água corrente nos subsolos, causados pelo arroio Terceiro Del Médio, podem explicar os barulhos. As luzes misteriosas podem ser reflexos da cúpula de vidro ou falhas elétricas em um prédio centenário. Além disso, a acústica do saguão, com seus arcos e cúpulas, pode amplificar vozes distantes, criando a ilusão de sussurros. A própria história da Divina Comédia, com sua narrativa de almas atormentadas, pode influenciar a percepção dos visitantes, predispondo-os a interpretar eventos comuns como paranormais. O Palácio Barolo hoje. Hoje, o Palácio Barolo é um monumento histórico nacional, visitado por cerca de 3.000 pessoas por mês em tours guiados, muitos organizados pelos irmãos Miqueias e Tomás Tarigem, bisnetos de um dos primeiros inquilinos do edifício.
Os tours, disponíveis de segunda a sábado, exploram a história, a arquitetura e as lendas do prédio, culminando em uma vista panorâmica do farol, que oferece uma visão de 360 graus de Buenos Aires. À noite, a experiência é ainda mais evocativa, com sombras e melodias de violoncelo que intensificam a atmosfera mística. O edifício também abriga eventos culturais, como concertos e exposições, e seu farol é iluminado em rosa durante outubro para conscientização sobre o câncer de mama. As ruínas de San Inácio Mini, localizadas na província de Misiones, Argentina, a cerca de 60 quilômetros de Posadas e 250 quilômetros da fronteira com o Brasil, são um dos sítios arqueológicos mais impressionantes da América do Sul. Fundada originalmente em 1610 pelos jesuítas José Cataldino e Simão Maceta na região de Guairá, atual Paraná, Brasil, a missão foi transferida em 1632 devido aos ataques dos bandeirantes e estabelecida definitivamente em sua localização atual em 1696. Declaradas Patrimônio Mundial pela Unesco em 1984, as ruínas são um testemunho da história das reduções jesuíticas, aldeias organizadas para catequizar os indígenas guaranis, e destacam-se pelo estilo barroco guarani e pela preservação de estruturas como a igreja, o cabildo, o cemitério e as moradias. Além de sua relevância histórica, San Inácio Mini é famosa por sua atmosfera sombria e pelas lendas de assombrações que atraem visitantes curiosos e investigadores do paranormal, especialmente à noite. Contexto histórico e arquitetônico. San Inácio Mini foi uma das 30 reduções jesuíticas criadas nos séculos XVI e XVII nos territórios que hoje abrangem Argentina, Brasil e Paraguai. Projetada para abrigar até 4.500 guaranis, a missão era quase autossuficiente, com uma economia baseada na agricultura, artesanato e comércio, além de uma forte influência cultural e religiosa. A arquitetura, marcada pelo barroco guarani, reflete a fusão entre as técnicas europeias e a estética indígena, com detalhes esculpidos em pedra de asperon vermelho, como anjos, palomas e motivos florais. A praça central, rodeada pela igreja, pelo colégio e pelas moradias, segue o modelo urbanístico barroco, com uma rua principal que enfatiza a grandiosidade do templo. Após a expulsão dos jesuítas em 1767, ordenada pela coroa espanhola, a missão foi abandonada e destruída em 1817 durante conflitos fronteiriços. Redescoberta em 1897 e restaurada entre 1940 e 1950, San Inácio Mini é hoje o complexo jesuítico mais bem preservado da Argentina, abrigando o Museu Jesuítico, que exibe artefatos e conta a história da redução. Apesar de sua beleza, o local carrega um passado de violência, sofrimento e resistência, o que alimenta as histórias sobrenaturais que o cercam. Lendas e relatos paranormais. As ruínas de San Inácio Mini são frequentemente descritas como um lugar de energia densa, onde o passado parece ecoar nas pedras. À noite, durante o famoso espetáculo de luzes e sons, um show didático com projeções e hologramas que narra a história da missão, a atmosfera ganha um tom ainda mais misterioso, intensificado pelas sombras das ruínas e pela selva missionária ao redor. Visitantes e moradores locais relatam fenômenos inexplicáveis, especialmente após o anoitecer, que contribuem para a fama do local como assombrado. Entre os relatos mais comuns estão vozes e lamentos. Muitos afirmam ouvir sussurros, cânticos ou choros abafados, que lembram hinos religiosos ou lamentos indígenas. Alguns guias turísticos contam que, durante o silêncio entre as apresentações noturnas, vozes em guarani ou latim ecoam sem explicação, como se os antigos habitantes ainda estivessem presentes. Sombras e vultos. Figuras sombrias são frequentemente avistadas entre as ruínas, especialmente perto da igreja e do cemitério. Visitantes relatam ter visto silhuetas de padres jesuítas ou indígenas movendo-se rapidamente, desaparecendo ao se aproximar. Essas aparições são mais comuns nas áreas menos iluminadas, como os corredores das moradias. Sensações de opressão. Muitos descrevem uma sensação de peso ou tristeza ao caminhar pelas ruínas, particularmente no cemitério e na igreja. Alguns atribuem isso ao sofrimento dos guaranis, que enfrentaram catequização forçada, ataques de bandeirantes e, mais tarde, a destruição da missão. Médiuns e sensitivos que visitaram o local afirmam sentir a presença de espíritos inquietos. Luzes inexplicáveis. Durante o espetáculo noturno, alguns visitantes relatam ver luzes piscando em áreas onde não há refletores, como orbes flutuando sobre a praça central. Fotos tiradas à noite às vezes capturam anomalias, como vultos ou pontos luminosos, que alimentam a crença em atividades paranormais. Uma lenda específica envolve o espírito de um cacique guarani que, segundo a história, resistiu à catequização e foi morto pelos jesuítas. Seu espectro seria visto na entrada principal, como se guardasse o local. Outra história fala de um padre jesuíta cujo espírito aparece na sacristia, acompanhado pelo som de sinos que não existem mais.
Embora essas histórias careçam de registros históricos, elas são amplamente compartilhadas por guias e moradores, especialmente durante os tours noturnos. Perspectiva cética. Nem todos os fenômenos relatados são aceitos como sobrenaturais. A acústica das ruínas, com seus arcos e paredes de pedra, pode amplificar sons distantes, como o vento ou a fauna da selva, criando a ilusão de vozes. A iluminação do espetáculo noturno, com refletores e hologramas, pode gerar sombras ou reflexos que parecem vultos. Além disso, a história trágica da missão, marcada por conflitos, epidemias e destruição, pode influenciar a percepção dos visitantes, predispondo-os a interpretar eventos comuns como paranormais. A proximidade com a selva missionária, conhecida por sua biodiversidade e sons noturnos, também contribui para a atmosfera inquietante. Visitação e experiência atual. As ruínas estão abertas diariamente das 7h30 às 18h30, com permanência até às 19 horas, e o ingresso para cidadãos do Mercosul custa ARS 13.000, cerca de R$300, dependendo da cotação, válido por 15 dias para visitar também as ruínas de Santa Ana, Loreto e Santa Maria la Mayor. Crianças menores de 6 anos, pessoas com deficiência e residentes locais têm entrada gratuita. O espetáculo de luzes e sons, realizado às 20h30, custa um ingresso separado e é altamente recomendado por sua abordagem didática e impacto visual, embora tenha sido suspenso temporariamente para modernização em 2023. A visita diurna permite explorar o museu, o templo, a praça central e as moradias, com guias que explicam a história e a cultura guarani. À noite, o show transforma as ruínas em um cenário mágico, mas também intensifica a sensação de mistério, especialmente para quem conhece as lendas. A cidade de San Inácio oferece pousadas e hotéis para quem deseja pernoitar, e a proximidade com Puerto Iguaçu, 243 quilômetros, torna o local acessível para um bate-volta a partir de Foz do Iguaçu. O Parque Nacional Los Alerces, localizado na província de Chubut, na vasta e selvagem região da Patagônia Argentina, é um lugar que combina uma beleza natural impressionante com um ar de mistério que atrai tanto aventureiros quanto curiosos pelo sobrenatural. Criado em 1937 para proteger seus majestosos bosques de alerces, árvores milenares que podem viver mais de 3.000 anos, o parque abrange cerca de 263 mil hectares de montanhas, lagos cristalinos, rios serpenteantes e florestas densas. No entanto, além de sua riqueza ecológica, esse território remoto carrega consigo histórias e lendas que o transformaram em um dos locais mais intrigantes da Argentina quando o assunto é assombração. A fama sobrenatural do Parque Nacional Los Alerces está profundamente ligada à sua história e isolamento. Antes da chegada dos colonizadores europeus, a região era habitada por povos indígenas, como os mapuches e teelches, que deixaram marcas culturais e espirituais na terra. Com a colonização, vieram os conflitos, as mortes e os desaparecimentos, muitos dos quais nunca foram completamente explicados. Essas camadas de passado trágico deram origem a relatos de presenças inquietas que, segundo os moradores locais e visitantes, ainda vagam pelas trilhas e margens dos lagos. Caminhantes e guardas florestais contam histórias de encontros inexplicáveis, que vão desde sons misteriosos até sensações de serem observados em áreas onde não há sinal de vida humana por quilômetros. Entre os fenômenos mais relatados estão os sons inexplicáveis que ecoam pelas matas e vales do parque. Alguns descrevem ouvir batidas rítmicas, reminiscentes de tambores indígenas, que surgem do nada e desaparecem tão rapidamente quanto começaram. Outros falam de choros abafados ou lamentos que parecem carregar o peso de séculos de sofrimento, atribuídos às almas de indígenas mortos em batalhas ou de colonos que sucumbiram às duras condições da Patagônia. Há quem jure ter escutado vozes sussurrantes em línguas desconhecidas, especialmente ao entardecer, quando a luz do sol se dissipa entre as árvores e o silêncio da natureza é quebrado por algo que não se explica. Além dos sons, há histórias de aparições visuais. Caminhantes afirmam ter visto figuras indistintas entre os alerces, como silhuetas de homens ou mulheres vestidas com trajes antigos, que desaparecem ao se aproximar. Alguns acreditam que esses espíritos são de colonos que se perderam nas expedições do século XIX, tentando desbravar uma região hostil e imprevisível, enquanto outros associam as visões aos indígenas que resistiram à invasão de suas terras sagradas. Uma lenda local sugere que o lago Futalaufken, um dos mais belos do parque, seria um ponto de encontro dessas almas inquietas, com relatos de luzes estranhas dançando sobre a água em noites sem lua. O isolamento do Parque Nacional Los Alerces só amplifica seu caráter enigmático. A ausência de cidades próximas e a vastidão de sua paisagem criam um ambiente onde o imaginário pode florescer. Para os céticos, esses fenômenos podem ser explicados pelo vento cortando as árvores, pelo eco natural das montanhas ou pela mente brincando com a solidão.
Mas para aqueles que acreditam no sobrenatural, o parque é um portal para o passado, onde os espíritos de antigos habitantes, sejam eles indígenas defendendo suas tradições ou colonos enfrentando o desconhecido, ainda fazem sua presença ser sentida. Seja pela sua história, pela imponência de sua natureza ou pelas lendas que o cercam, o Parque Nacional Los Alerces permanece como um lugar que desperta fascínio e arrepios. É um destino para quem busca não apenas explorar a Patagônia, mas também mergulhar nas narrativas que tornam a Argentina um país repleto de mistérios. Se você já visitou ou planeja ir, talvez valha a pena prestar atenção aos sons do vento, ou ao que pode estar por trás dele. A Igreja de Santa Felicitas, situada no bairro de Barracas, em Buenos Aires, é um marco histórico e arquitetônico que carrega consigo uma aura de mistério e melancolia. Inaugurada em 1876, essa construção neogótica não é apenas um templo religioso, mas também um monumento erguido em memória de Felicitas Guerrero, uma jovem da alta sociedade argentina cuja vida foi tragicamente interrompida em 1872. A história de sua morte, envolta em paixão, ciúmes e violência, deu origem a lendas que transformaram o local em um dos pontos mais associados ao sobrenatural na capital argentina. Visitantes e moradores locais relatam experiências inquietantes, como a sensação de uma presença feminina pairando no ambiente e sussurros misteriosos que ecoam próximos ao altar, alimentando a fama de assombrada da igreja. A origem da igreja está intrinsecamente ligada ao destino de Felicitas Guerrero, uma mulher conhecida por sua beleza estonteante e por ser uma das figuras mais cobiçadas da elite portenha na década de 1870. Aos 26 anos, Felicitas já era viúva de Martim de Álzaga, um rico estanciero, com quem teve um filho que morreu ainda bebê. Após a viuvez, ela herdou uma fortuna considerável, o que a tornou alvo de diversos pretendentes. Entre eles estava Henrique Ocampo, um jovem apaixonado que não aceitou ser rejeitado por ela. Em 29 de janeiro de 1872, em um acesso de fúria, Ocampo invadiu a casa de Felicitas e a assassinou com um tiro. Antes de tentar tirar a própria vida, ele sobreviveu ao ferimento, mas foi internado e morreu anos depois. A tragédia abalou a sociedade da época e deixou uma marca indelével na família de Felicitas. Seus pais, Carlos José Guerrero e Felicitas Cueto, devastados pela perda, decidiram homenagear a filha construindo a igreja de Santa Felicitas no terreno onde ela passou seus últimos momentos. Projetada pelo arquiteto Ernesto Bung, a igreja reflete o estilo gótico com suas torres altas, vitrais coloridos e detalhes intricados, mas também carrega um peso emocional que parece impregnado em suas paredes. O templo foi consagrado em 30 de janeiro de 1876, quase 4 anos após o assassinato, e desde então tornou-se um local de culto, reflexão e, para muitos, um ponto de conexão com o além. Os relatos sobrenaturais começaram a surgir com o passar dos anos. Visitantes afirmam sentir uma presença feminina no interior da igreja, especialmente perto do altar, onde a energia parece mais densa. Alguns descrevem uma sensação de tristeza profunda ou um leve toque no ombro, como se alguém invisível estivesse ao seu lado. Outros dizem ouvir sussurros suaves, quase inaudíveis, que parecem vir de trás do altar ou das capelas laterais, muitas vezes em horários em que o silêncio reina no templo. Há quem jure ter visto uma figura etérea, vestida de branco, movendo-se entre os bancos ou desaparecendo ao cruzar as sombras dos vitrais. Esses fenômenos são frequentemente atribuídos ao espírito inquieto de Felicitas Guerrero, que, segundo a lenda, permaneceria ligado ao lugar construído em sua memória. A história de Felicitas também inspirou uma tradição popular. Muitas mulheres argentinas visitam a igreja em busca de ajuda para encontrar um parceiro ou resolver problemas amorosos, acreditando que o espírito da jovem, vítima de um amor obsessivo, intercede por elas. Em 29 de janeiro, dia de sua morte, o local atrai ainda mais curiosos e fiéis, alguns dos quais afirmam sentir sua presença com mais intensidade nessa data. A combinação de sua tragédia pessoal, a beleza sombria da arquitetura gótica e os relatos de assombração tornam a igreja de Santa Felicitas um ponto de fascínio tanto para os que buscam o paranormal quanto para os interessados na história argentina. Para os céticos, essas experiências podem ser explicadas por ecos naturais, correntes de ar ou pela sugestão psicológica de estar em um lugar carregado de simbolismo. Mas para os que acreditam, a igreja é um portal onde o passado ainda respira, e Felicitas, eternamente jovem e marcada pelo destino, continua a fazer-se presente. Seja pela arquitetura impressionante, pela história comovente ou pelas lendas que a cercam, a igreja de Santa Felicitas é um testemunho de como o amor, a morte e o mistério podem se entrelaçar em um único lugar. A estação ferroviária de Tolosa, localizada em La Plata, na província de Buenos Aires, é um lugar que carrega o peso de uma tragédia e o eco de histórias sobrenaturais que perduram até hoje.
Construída no final do século XIX como parte da expansão ferroviária argentina, a estação já foi um ponto movimentado de conexão entre La Plata e outras cidades, servindo tanto para o transporte de passageiros quanto de mercadorias. No entanto, seu destino mudou drasticamente após um grave acidente em 1970, que resultou na morte de dezenas de pessoas e marcou o início de seu declínio. Abandonada desde então, a estação tornou-se um cenário de ruínas, onde o silêncio é quebrado por relatos de fenômenos inexplicáveis, luzes piscando nas plataformas desertas e vozes abafadas que parecem surgir do passado, alimentando a crença de que os fantasmas das vítimas ainda habitam o local. O acidente que selou a fama da estação de Tolosa ocorreu em 8 de fevereiro de 1970, quando 2 trens colidiram violentamente na linha que passava pela estação. Um deles, vindo de Buenos Aires, transportava passageiros, enquanto o outro carregava carga. Devido a falhas na sinalização ou erro humano, os detalhes exatos permanecem nebulosos até hoje. Os trens se chocaram em alta velocidade. O impacto foi devastador, vagões descarrilaram, estruturas de metal se contorceram e o caos tomou conta do lugar. Relatos da época indicam que pelo menos 30 pessoas morreram, embora algumas estimativas sugerem que o número pode ter sido maior, com dezenas de feridos. A tragédia chocou a comunidade local e deixou cicatrizes não apenas na memória dos sobreviventes, mas também na própria estação, que nunca mais recuperou sua antiga vitalidade. Após o acidente, a estação de Tolosa foi gradualmente abandonada. O tráfego ferroviário diminuiu, e as instalações, outrora funcionais, foram deixadas à mercê do tempo. Hoje, o que resta são plataformas cobertas de mato, trilhos enferrujados e um prédio principal em estado de deterioração, com janelas quebradas e paredes marcadas pela umidade. Esse cenário de desolação tornou-se o palco perfeito para lendas urbanas. Moradores de La Plata e exploradores urbanos que visitam o local contam histórias de luzes piscando à noite, como se lanternas ou faróis de trens fantasmas ainda cortassem a escuridão. Essas luzes aparecem e desaparecem sem explicação, muitas vezes em áreas onde não há eletricidade ativa há décadas. Outro fenômeno recorrente são as vozes abafadas que ecoam pelas plataformas. Alguns dizem ouvir murmúrios indistintos, como conversas entre passageiros que nunca chegaram ao seu destino, enquanto outros relatam gritos abafados ou chamados de socorro que parecem vir debaixo dos escombros invisíveis. Há quem afirme ter sentido um frio repentino ao caminhar pelos trilhos ou uma sensação de ser observado por olhos que não se veem. Essas experiências são frequentemente associadas às almas das vítimas do acidente de 1970, que, segundo a crença popular, permaneceriam presas ao local de sua morte, incapazes de encontrar descanso. A estação de Tolosa também ganhou notoriedade entre os entusiastas do paranormal e caçadores de fantasmas na Argentina. Equipados com gravadores e câmeras, alguns afirmam ter capturado evidências, como ruídos estranhos ou sombras em fotos, que reforçam a aura sobrenatural do lugar. Para os moradores mais antigos de Tolosa, bairro que cerca a estação, essas histórias não são novidade. Muitos evitam passar pelo local à noite, acreditando que as almas inquietas ainda vagam entre os destroços, presas a um momento de terror que o tempo não apagou. O abandono da estação reflete não apenas o fim de uma era ferroviária, mas também a maneira como tragédias podem transformar um espaço comum em algo carregado de significado e mistério. Para os céticos, os relatos de luzes e vozes podem ser atribuídos a reflexos de luzes distantes, ao vento soprando pelas estruturas vazias ou à imaginação de quem visita um lugar tão carregado de história. No entanto, para os que acreditam, a estação ferroviária de Tolosa é um lembrete sombrio de que o passado pode deixar marcas que transcendem o mundo físico. Seja como um ponto de curiosidade histórica ou um destino para os corajosos, ela permanece como um dos lugares mais assombrados e fascinantes da Argentina. A Casa Mínima, localizada no bairro histórico de San Telmo, em Buenos Aires, é uma das construções mais curiosas e emblemáticas da cidade. Situada no número 380 do Passage San Lorenzo, essa casa estreita, com apenas 2,5 metros de largura e 13 metros de profundidade, é considerada a mais angosta da capital argentina. Construída na segunda década do século XIX, sua história é envolta em mistérios e lendas que capturam a imaginação de moradores e visitantes. A fachada simples, composta por uma porta de madeira pintada de verde e um pequeno balcão de ferro no andar superior, esconde um passado que mistura realidade histórica e folclore, tornando-a um ponto de interesse tanto para turistas quanto para aqueles fascinados pelo sobrenatural. A origem da Casa Mínima está ligada ao contexto social de Buenos Aires no início do século XIX, uma época em que a cidade ainda lidava com as consequências da escravidão. Reza a lenda que a casa foi cedida a um escravo libertado por seu antigo senhor, uma prática que, segundo o mito popular, era comum após a Lei de Liberdade de Vientres de 1813 e a abolição definitiva da escravidão em 1853 na Argentina, e em 1861 em Buenos Aires.
Esses pequenos terrenos ou espaços residuais, muitas vezes contíguos às propriedades dos ex-proprietários de escravos, seriam entregues como uma forma de compensação ou para manter os libertos por perto, ainda prestando serviços. A história conta que um escravo, ao ganhar sua liberdade, construiu essa moradia modesta, aproveitando o espaço exíguo que lhe foi oferecido. No entanto, estudos históricos, como os conduzidos pelo arquiteto José Maria Penha, ex-diretor do Museu da Cidade, questionam essa narrativa. Penha descobriu em registros de 1860 que o terreno fazia parte de uma propriedade maior, de 16 metros de frente por 17 de fundo, sugerindo que a casa mínima é, na verdade, um resquício de uma subdivisão posterior, e não uma doação direta a um escravo. Apesar das dúvidas sobre sua origem, a lenda do escravo libertado persiste e ganhou um tom sobrenatural ao longo dos anos. Dizem que a alma inquieta desse antigo morador ainda ronda a casa, aparecendo nas janelas e assustando pedestres que passam pelo tranquilo paságio São Lourenço, especialmente à noite. Relatos falam de vultos nas cortinas do balcão, sombras que se movem rapidamente e uma sensação de presença que deixa os mais sensíveis arrepiados. Essa história é amplificada pelo charme colonial de San Telmo, um bairro que já foi lar de uma significativa população afrodescendente e que respira história em suas ruas de paralelepípedos e casarões antigos. A casa mínima, com suas paredes de barro cozido e tinta descascada revelando os tijolos originais, parece congelada no tempo, alimentando a imaginação de quem a observa. A construção em si é um testemunho da arquitetura do período colonial e das transformações urbanas de Buenos Aires. Originalmente, acredita-se que ela fazia parte de uma casa maior, possivelmente pertencente à influente família Lezica Penha, que foi dividida durante o século XIX, talvez como reflexo das mudanças sociais após a epidemia de febre amarela em 1871, quando a elite abandonou San Telmo rumo ao norte da cidade. O que sobrou foi esse espaço residual, adaptado como moradia independente. Sua estrutura inclui uma porta de 2 folhas, uma escada estreita que leva ao andar superior e um pequeno pátio interno, detalhes que refletem a simplicidade da vida cotidiana da época. Hoje, a casa é administrada pelo Complexo Eusanjon de Granados, um sítio arqueológico vizinho, e pode ser visitada em horários específicos, oferecendo um vislumbre tanto de sua história quanto de seu mistério. O aspecto sobrenatural da casa mínima é o que mais intriga. A ideia de que o espírito do escravo libertado ainda habita o local não é respaldada por evidências concretas, mas faz parte do rico folclore de San Telmo. Alguns visitantes afirmam ter sentido um arrepio ao tirar fotos da fachada ou ouvido ruídos leves, como batidas ou suspiros, vindos do interior. Outros contam que, em noites escuras, uma figura indistinta aparece no balcão, olhando para a rua antes de sumir. Para os céticos, essas histórias podem ser explicadas pela atmosfera sugestiva do bairro ou por truques da luz e da mente. Mas, para os que acreditam, a casa mínima é um portal para o passado, onde a alma de um homem livre, mas talvez preso às suas memórias, continua a vigiar sua pequena conquista. Seja como um marco histórico ou um ponto de encontro com o inexplicável, a casa mínima permanece como uma joia única em Buenos Aires. Ela nos lembra da complexa história da cidade, da escravidão à liberdade, da riqueza à decadência, e do poder das lendas para dar vida a lugares aparentemente simples. Se passar por San Telmo, vale a pena parar diante dela, observar suas janelas e imaginar quem pode estar olhando de volta. O cemitério de Chacarita, localizado no bairro homônimo em Buenos Aires, é uma vasta necrópole que se estende por impressionantes 95 hectares, tornando o maior cemitério da Argentina e um dos mais extensos da América Latina. Inaugurado em 1871 como resposta emergencial à devastadora epidemia de febre amarela que assolou a cidade, esse local não é apenas um espaço de repouso eterno, mas também um testemunho da história, das tragédias e das transformações sociais de Buenos Aires. Com seus corredores labirínticos, túmulos monumentais, criptas subterrâneas e um crematório imponente, Chacarita carrega uma atmosfera densa que mistura reverência e inquietação. Não é surpresa que o cemitério tenha se tornado palco de lendas sobrenaturais, com destaque para as histórias de aparições, como a misteriosa Dama de Branco, que dizem vagar entre os túmulos em busca de algo ou alguém perdido no tempo. A criação do cemitério de Chacarita está diretamente ligada a uma das maiores crises da história portenha, a epidemia de febre amarela de 1871. Naquele ano, a doença, trazida por navios e agravada pelas péssimas condições sanitárias da cidade, matou cerca de 14 mil pessoas, quase 8% da população de Buenos Aires na época. O cemitério da Recoleta, até então o principal da cidade, não tinha mais capacidade para abrigar tantas vítimas, especialmente porque a elite local resistia em dividir o espaço com os mortos das classes mais pobres, muitos dos quais sucumbiram à epidemia. Assim, o governo adquiriu um terreno na então distante região de Chacarita, nos arredores da cidade, para construir um novo cemitério.
Inicialmente, era um lugar improvisado, com valas comuns e sepultamentos apressados, mas ao longo das décadas ele foi ampliado e estruturado, ganhando panteões, mausoléus e até uma rede de túneis subterrâneos que hoje abrigam milhares de urnas e restos mortais. Com o tempo, Chacarita deixou de ser apenas um cemitério de emergência e passou a refletir a diversidade social da Argentina. Lá estão sepultados desde trabalhadores humildes até personalidades famosas, como o tangoísta Carlos Gardel, cujo túmulo é um ponto de peregrinação até hoje, adornado com flores, cigarros e placas de gratidão. A arquitetura do cemitério é eclética. A tumba simples de concreto ao lado de monumentos grandiosos, estátuas de anjos chorosos e cruzes que se erguem contra o céu. Mas é o peso de sua história, as mortes em massa da febre amarela, os corpos não identificados, as famílias destroçadas, que dá a Chacarita uma aura única, propícia ao surgimento de relatos sobrenaturais que atravessam gerações. Entre as lendas mais famosas está a da Dama de Branco, uma figura espectral que se tornou um ícone do imaginário local. Descrita como uma mulher vestida com um longo vestido branco, de aparência etérea e rosto indistinto, ela é vista vagando silenciosamente entre os túmulos, muitas vezes ao entardecer ou em noites de névoa. Alguns dizem que ela é o espírito de uma vítima da febre amarela, talvez uma jovem mãe em busca de seu filho perdido na confusão das valas comuns. Outros acreditam que ela pode ser uma alma ligada a uma das muitas histórias de amor trágico ou morte prematura que o cemitério abriga. Testemunhas afirmam que a Dama de Branco não interage diretamente com os vivos, mas sua presença é acompanhada por um frio súbito ou uma sensação de melancolia profunda. Há relatos de pessoas que a viram desaparecer ao dobrar uma esquina ou atravessar uma parede de criptas, como se o mundo físico não a limitasse. Além da Dama de Branco, outros fenômenos são narrados por visitantes e funcionários do cemitério. Há quem diga ouvir choros abafados vindo das áreas mais antigas, onde as vítimas da epidemia foram sepultadas às pressas, ou passos ecoando nos corredores subterrâneos, mesmo quando ninguém está por perto. Luzes inexplicáveis, como pequenos pontos brilhantes flutuando entre os túmulos, também foram relatadas, especialmente nas proximidades do crematório, inaugurado em 1886 e um dos primeiros da América Latina. Alguns guardas noturnos, acostumados à solidão do lugar, contam histórias de vultos que aparecem nos espelhos das guaritas ou de portas que se abrem sozinhas em panteões trancados. A vastidão de Chacarita, com seus mais de 1 milhão de sepulturas, contribui para sua fama assombrada. É um lugar onde o passado se acumula em camadas, desde os mortos da febre amarela até os caídos em conflitos políticos e as vítimas de acidentes ou crimes. Para os céticos, os relatos podem ser explicados pela acústica peculiar do cemitério, pelo jogo de sombras das árvores e construções ou pela sugestão psicológica de estar em um espaço tão carregado de morte. Mas para os que acreditam no sobrenatural, Chacarita é um portal onde os espíritos permanecem, presos às suas histórias inacabadas. A Dama de Branco, em particular, tornou-se um símbolo desse limiar entre o mundo dos vivos e dos mortos, uma figura que personifica a tristeza e o mistério que permeiam o maior cemitério da Argentina. Seja pela sua importância histórica, pela grandiosidade de suas construções ou pelas lendas que o cercam, o cemitério de Chacarita é um lugar que desperta tanto respeito quanto arrepios. Quem o visita pode caminhar por suas alamedas em busca de túmulos famosos, admirar sua arquitetura ou, talvez, captar um vislumbre do inexplicável. O Forte de Sancti Spiritu, situado na província de Santa Fé, Argentina, é um marco histórico que carrega o título de primeiro assentamento espanhol estabelecido no território que hoje constitui o país. Fundado em 9 de junho de 1527 pelo explorador veneziano Sebastião Caboto, às margens do rio Carcaraná, próximo à confluência com o rio Coronda e a poucos quilômetros do rio Paraná, o forte foi erguido em uma barranca de 6 metros de altura, estrategicamente posicionada para oferecer controle sobre a região circundante. Hoje, suas ruínas estão localizadas no sudeste da pequena cidade de Puerto Gaboto, a cerca de 60 quilômetros ao norte de Rosário, e o sítio foi reconstruído como um espaço histórico-cultural conhecido como Parque do Forte, inaugurado pelo governo de Santa Fé em 2019. Além de sua relevância histórica, o local ganhou uma reputação intrigante devido a lendas que afirmam que os espíritos dos colonos mortos ainda vagam por ali, acompanhados de relatos de gritos ouvidos ao entardecer. A história do Forte de Sancti Spiritu começa com a expedição de Caboto, que partiu da Espanha em 1526 com o objetivo inicial de alcançar as Ilhas Molucas, no Sudeste Asiático, em busca de especias. No entanto, ao chegar ao estuário do Rio da Prata e ouvir relatos de náufragos sobre uma suposta Serra da Prata, uma região rica em metais preciosos que, na verdade, ficava no distante Alto Peru, atual Bolívia, Caboto mudou seus planos e decidiu explorar o interior sul-americano. Em maio de 1527, ele e sua tripulação chegaram à confluência dos rios Carcaraná e Coronda, onde iniciaram a construção do forte.
A obra foi concluída em 9 de junho, dia da festa católica de Pentecostes, o que explica o nome Sancti Spiritu, Espírito Santo, em latim. Junto ao forte, cerca de 20 casas foram erguidas, formando o primeiro povoado europeu no atual território argentino, um feito registrado em mapas antigos como o de Diego Gutierrez, de 1562. Nos primeiros meses, os espanhóis mantiveram uma relação relativamente pacífica com os indígenas locais, especialmente os guaranizados carcaranais, que colaboraram na construção do assentamento e na introdução das primeiras lavouras de trigo e cevada na América do Sul. Uma pequena capela, liderada pelo sacerdote Francisco Garcia, foi construída, e ali foram celebrados os primeiros casamentos entre colonos e indígenas. No entanto, essa harmonia inicial não durou. Em dezembro de 1527, Caboto partiu com 130 homens em busca da mítica Serra da Prata, deixando uma guarnição reduzida no forte. Durante sua ausência, as tensões com os povos indígenas cresceram, agravadas pelo comportamento abusivo dos espanhóis deixados por Diego Garcia de Moguer, que chegou ao local em 1528 e tentou reivindicar a conquista para si. A destruição do forte veio em setembro de 1529, antes do amanhecer, quando os indígenas, enfurecidos pelo tratamento recebido, lançaram um ataque surpresa. Liderados por grupos locais, possivelmente timbus ou querandis, eles incendiaram o assentamento, destruíram os bergantines ancorados e mataram muitos dos colonos. Dos cerca de 60 homens que guarneciam o forte, apenas alguns conseguiram fugir para os barcos e alcançar Sebastián Caboto e Diego Garcia, que estavam em San Salvador, mais ao sul. Ao retornar ao local, os exploradores encontraram apenas destroços, corpos mutilados e sinais de devastação total. Sem apoio da Espanha e enfrentando a hostilidade indígena, Caboto decidiu abandonar o empreendimento e retornar à Europa, onde foi julgado e inicialmente condenado ao exílio, embora mais tarde tenha sido perdoado. O sítio permaneceu como um ponto de referência para navegantes europeus ao longo do século XVI, e uma torre remanescente, conhecida como Torre de Gaboto, resistiu por alguns anos após o ataque. Em 1541, Domingo Martínez de Irala, outro explorador espanhol, visitou as ruínas e deixou uma cruz de madeira acompanhada de uma carta relatando as dificuldades da colonização. Com o tempo, o forte de Sancti Spiritu foi esquecido, e sua localização exata se perdeu até o século XX, quando arqueólogos começaram a buscá-lo com base em documentos históricos e cartografia antiga. Em 2006, uma equipe liderada por pesquisadores como Fabián Lettieri e Gabriel Coco localizou os restos do assentamento em Puerto Gaboto, revelando vestígios como cerâmicas europeias, contas de vidro, dados de osso e fragmentos de madeira exótica, como pinho silvestre e teixo, trazidos pelos colonizadores. A aura sobrenatural do forte de Sancti Spiritu emergiu com o passar dos anos, alimentada por sua história trágica e pela imaginação popular. Dizem que os espíritos dos colonos mortos ainda habitam o local, incapazes de encontrar paz após o violento fim do assentamento. Relatos de visitantes e moradores de Puerto Gaboto mencionam gritos ao entardecer, descritos como lamentos ou chamados que ecoam das barrancas do rio Carcaraná, especialmente em dias de névoa ou ao cair da noite. Alguns afirmam ter visto figuras indistintas entre as árvores ou sentido uma presença inquietante enquanto exploravam o Parque do Forte. Essas histórias, embora sem comprovação científica, ecoam o destino sombrio dos primeiros colonos e adicionam uma camada de mistério ao sítio histórico. Para os céticos, os gritos podem ser apenas o som do vento cortando as árvores ou o eco natural das águas do rio, enquanto as visões podem ser atribuídas à sugestão de um lugar marcado pela morte. Ainda assim, para os que acreditam no sobrenatural, o Forte de Sancti Spiritu é um testemunho vivo do choque entre mundos, o europeu e o indígena, que deixou marcas não apenas na terra, mas também no imaginário. Hoje, o local é preservado como um ponto de reflexão sobre os primórdios da colonização argentina, convidando tanto a exploração histórica quanto a curiosidade por seus enigmas. O Teatro Colón, localizado no coração de Buenos Aires, na Plaza Lavalle, é amplamente reconhecido como um dos teatros mais prestigiosos e magníficos do mundo, tanto por sua arquitetura deslumbrante quanto por sua acústica impecável. Inaugurado em 25 de maio de 1908, após quase 2 décadas de construção marcada por atrasos, mudanças de projeto e até tragédias pessoais, o Colón tornou-se um símbolo da cultura argentina e um palco lendário para óperas, balés e concertos sinfônicos. Com capacidade para cerca de 2.500 espectadores e uma cúpula central adornada com afrescos de Raul Soldi, o teatro é uma obra-prima que reflete o apogeu da Belle Époque na Argentina. No entanto, além de sua grandiosidade, o Teatro Colón carrega histórias de fenômenos sobrenaturais que intrigam funcionários, artistas e visitantes, incluindo relatos de sombras nos camarins e aplausos vindos de um auditório vazio, frequentemente associados aos espíritos de performers do passado que teriam deixado suas almas entrelaçadas ao palco.
A construção do Teatro Colón foi um empreendimento ambicioso e conturbado. Iniciada em 1889 sob o projeto do arquiteto italiano Francesco Tamburini, a obra enfrentou desafios desde o início. Tamburini morreu em 1891, antes de ver seu sonho concretizado, e seu sucessor, Vittorio Meano, foi assassinado em 1904 em circunstâncias misteriosas relacionadas a um escândalo pessoal. Coube ao belga Jules Dormal finalizar o projeto, que foi concluído em 1908 com a estreia da ópera Aida, de Giuseppe Verdi. A estrutura combina influências neoclássicas e renascentistas, com um interior opulento que inclui mármores italianos, vitrais franceses e lustres de cristal. O palco, um dos maiores da América Latina, já recebeu figuras como Maria Callas, Luciano Pavarotti e Rudolf Nureyev, consolidando sua reputação global. Mas foram os bastidores desse esplendor, os camarins, corredores e o próprio auditório, que deram origem às lendas que o envolvem. Os relatos sobrenaturais no Teatro Colón começaram a circular entre os que trabalham ou se apresentaram ali, muitos dos quais atribuem os fenômenos à intensa energia emocional deixada por décadas de performances. Um dos mais recorrentes é o som de aplausos fantasmas ouvidos no auditório principal quando o teatro está vazio. Funcionários da limpeza e técnicos que trabalham nos turnos da noite afirmam ter escutado palmas abafadas, como se uma plateia invisível estivesse celebrando um espetáculo há muito encerrado. Esses sons, dizem, não têm origem clara, não vêm dos sistemas de som nem das ruas movimentadas ao redor, e cessam quando alguém tenta localizá-los, deixando um silêncio inquietante no ar. Outro fenômeno comum envolve as sombras nos camarins, áreas íntimas onde artistas se preparam para subir ao palco. Cantores, bailarinos e atores relatam ter visto figuras escuras e indefinidas refletidas nos espelhos ou movendo-se rapidamente pelos cantos dos olhos. Alguns descrevem essas aparições como silhuetas vestidas com trajes de época, capas, cartolas ou vestidos longos, sugerindo que poderiam ser espíritos de performers do início do século XX, quando o teatro viveu seus primeiros anos de glória. Há histórias de portas que se fecham sozinhas, luzes que piscam sem motivo e uma sensação de peso em certos camarins, como se alguém estivesse observando em silêncio. Uma lenda persistente fala de uma soprano que teria morrido tragicamente durante uma apresentação nos primeiros anos do teatro, e cujo espírito ainda ronda os bastidores, talvez incapaz de abandonar o palco que amava. A história do Colón também inclui figuras específicas que alimentam essas narrativas. Um caso famoso é o de um violinista da orquestra que, segundo relatos, faleceu subitamente nos anos 1920 durante um ensaio e cujo vulto teria sido visto anos depois perto da fossa orquestral. Outros apontam para os trabalhadores que perderam a vida durante a construção, acidentes com andaimes ou quedas nas escadarias monumentais, sugerindo que suas almas poderiam estar presas ao edifício. Além disso, o teatro abriga um museu com figurinos, partituras e objetos de épocas passadas, itens que, para os mais supersticiosos, poderiam servir como âncoras para presenças do além. A atmosfera do Teatro Colón, com seus corredores estreitos, tetos altos e sombras projetadas pela iluminação dramática, contribui para a sensação de que o passado ainda respira ali. Para os céticos, os sons de aplausos podem ser ecos naturais da acústica excepcional do teatro, projetada para amplificar até os menores ruídos, enquanto as sombras poderiam ser truques de luz ou da imaginação exaltada de artistas sob pressão. No entanto, para os que acreditam, o Colón é mais do que um templo da arte, é um espaço onde os espíritos de performers apaixonados, que dedicaram suas vidas à música e ao palco, recusam-se a partir. Essas histórias não diminuem sua majestade, pelo contrário, adicionam uma camada de fascínio a um lugar já repleto de magia. Hoje, o Teatro Colón continua a encantar plateias com sua programação de classe mundial, mas também atrai aqueles curiosos pelo inexplicável. Quem o visita pode se maravilhar com a cúpula pintada ou os detalhes dourados do Salão Dourado, mas talvez também sinta um arrepio ao passar por um camarim escuro ou ouvir um ruído distante. É um testemunho de como a arte e o mistério podem coexistir, tornando Colón não apenas um ícone cultural, mas também um dos lugares mais intrigantes e assombrados de Buenos Aires. O Hospital José A. Esteves, localizado em Luján, na província de Buenos Aires, Argentina, é um lugar envolto em história, abandono e mistério. Não deve ser confundido com o Hospital Interzonal Dr. José A. Esteves em Temperley, que é uma instituição neuropsiquiátrica ainda ativa e destinada à saúde mental. O Hospital José A. Esteves de Luján, por outro lado, é conhecido como uma estrutura abandonada que operou até meados do século XX, provavelmente entre as décadas de 1940 e 1950, antes de ser desativado.
Hoje, suas ruínas atraem curiosos, exploradores urbanos e aqueles intrigados por relatos de fenômenos sobrenaturais, como gemidos e passos em corredores vazios, que muitos associam às mortes de pacientes durante epidemias ou a possíveis casos de negligência médica em seus anos de funcionamento. História e contexto. O Hospital José A. Esteves em Luján foi construído em uma época em que a Argentina enfrentava desafios significativos na saúde pública, incluindo surtos de doenças infecciosas como tuberculose, febre amarela e gripe espanhola, que marcaram o início do século XX. Luján, famosa por sua basílica e como um centro de peregrinação religiosa, também era uma cidade em crescimento, e o hospital provavelmente surgiu para atender a população local e aos trabalhadores rurais da região. Embora não haja registros amplamente disponíveis que detalhem sua fundação exata ou o motivo preciso de seu fechamento, presume-se que ele tenha funcionado como um hospital geral ou de isolamento, comum em áreas menos urbanizadas naquela era. O abandono pode estar relacionado a avanços na medicina que tornaram suas instalações obsoletas, a construção de novos hospitais mais modernos ou a dificuldades econômicas que afetaram sua manutenção. A estrutura, hoje em ruínas, é descrita como um edifício de porte médio, com corredores longos, quartos deteriorados e uma ala principal que já abrigou leitos para dezenas de pacientes. Após seu fechamento, o hospital foi deixado ao desgaste do tempo, com portas quebradas, janelas estilhaçadas e paredes cobertas por musgo e rachaduras. A falta de manutenção e a ausência de registros oficiais detalhados contribuíram para que o local se tornasse um ponto de especulação e lendas locais, especialmente entre os moradores de Luján que cresceram ouvindo histórias sobre seus corredores sombrios. Relatos sobrenaturais. Os fenômenos relatados no Hospital José A. Esteves são típicos de locais abandonados com passado ligado à morte e ao sofrimento. Visitantes, incluindo exploradores urbanos e caçadores de histórias paranormais, afirmam ouvir gemidos baixos, como se fossem de pacientes em agonia, ecoando pelos corredores vazios. Outros dizem escutar passos lentos e arrastados, muitas vezes acompanhados por um silêncio súbito que intensifica a sensação de desconforto. Há quem relate ter sentido um frio repentino ou percebido sombras movendo-se nas periferias do olhar, especialmente em áreas como a antiga sala de cirurgia ou os quartos de isolamento. Esses relatos são frequentemente associados às condições em que o hospital operava. No início e meados do século XX, a medicina ainda enfrentava limitações significativas. Antibióticos como a penicilina só começaram a ser amplamente usados após os anos 1940, e muitas doenças infecciosas eram tratadas com métodos rudimentares ou paliativos. Epidemias, como a de gripe de 1918 ou surtos locais de tuberculose, podem ter sobrecarregado o hospital, levando a mortes em massa que deixaram uma marca emocional no local. Além disso, a negligência médica, seja por falta de recursos, treinamento inadequado ou superlotação, é uma possibilidade levantada por aqueles que tentam explicar a inquietação atribuída ao espaço. Pacientes que morreram sem cuidados adequados ou em condições de abandono poderiam, segundo o folclore, ter suas almas presas ao prédio. O local hoje. Atualmente, o Hospital José A. Esteves em Luján permanece como uma relíquia do passado, sem uso oficial e em grande parte inacessível ao público. Sua localização exata não é amplamente divulgada, mas é conhecida por moradores locais e geralmente fica em uma área afastada do centro urbano de Luján, cercada por vegetação que invadiu o terreno ao longo das décadas. A deterioração avançada do edifício, com telhados desabados, pisos quebrados e sinais de vandalismo, reforça sua aparência fantasmagórica. Apesar disso, o hospital não é um ponto turístico oficial nem foi restaurado como sítio histórico, ao contrário de outros locais abandonados na Argentina, o que o mantém como um segredo entre exploradores e entusiastas do paranormal. A ausência de documentação oficial sobre os eventos que ocorreram ali só aumenta o mistério. Diferentemente do Cemitério da Recoleta ou do Teatro Colón, que tem histórias bem registradas, o Hospital José A. Esteves depende de narrativas orais transmitidas entre gerações. Isso faz com que os relatos de assombração sejam difíceis de verificar, mas também os torna parte integrante do folclore da região. Para alguns, os sons de gemidos e passos podem ser explicados pelo vento soprando através das janelas quebradas ou pelo eco natural de um prédio vazio. Para outros, são ecos de um passado trágico que se recusa a desaparecer. Significado cultural. O Hospital José A. Esteves reflete um aspecto comum na cultura argentina: a fascinação por lugares abandonados que conectam o presente ao passado, especialmente aqueles associados a sofrimento ou morte. Em um país com uma rica tradição de histórias de fantasmas, como a Dama de Branco do cemitério de Chacarita ou os espíritos do Parque Nacional Los Alerces, o hospital se encaixa como mais um capítulo desse imaginário. Ele também serve como um lembrete das dificuldades enfrentadas pelas comunidades rurais no acesso à saúde em séculos passados, contrastando com a modernidade dos hospitais atuais.
Para quem visita ou ouve falar do Hospital José A. Esteves, ele é mais do que apenas um prédio em ruínas. É um espaço onde a história e o sobrenatural se cruzam. Seja pelos gemidos que ecoam ao anoitecer ou pelos passos que parecem seguir os mais corajosos, o local continua a intrigar e a assustar, mantendo viva a memória de um tempo em que a medicina era tanto um ato de esperança quanto de desespero. A Mansão Unzué, localizada em Mar del Plata, na província de Buenos Aires, Argentina, é um edifício histórico que carrega consigo um passado de prestígio, abandono e um toque de mistério que a transformou em um ponto de interesse tanto para amantes da história quanto para os fascinados pelo sobrenatural. Construída em 1910 como parte de um projeto das irmãs Concepción Unzué de Casares e Maria de los Remédios Unzué de Alvear, a mansão foi idealizada em homenagem ao pai delas, Saturnino Unzué, um rico estanciero e figura influente da elite argentina do século XIX. Originalmente concebida como um asilo para órfãs, a propriedade passou por diversas transformações ao longo do tempo, incluindo seu uso como residência de verão para presidentes argentinos. Após anos de abandono, o local ganhou notoriedade por relatos de vozes misteriosas e vultos nas janelas, fenômenos que começaram a ser associados à mansão especialmente depois que ela foi aberta à visitação pública, consolidando sua fama como um dos lugares mais assombrados da Argentina. Origem e construção. A história da Mansão Unzué começa em 1909, quando as irmãs Unzué, conhecidas por sua filantropia, decidiram financiar a construção de um asilo em Mar del Plata, uma cidade que, no início do século XX, já se destacava como um destino de veraneio para a alta sociedade argentina. O projeto foi confiado ao arquiteto francês Louis Faury du Jarric, que trouxe um estilo neogótico com elementos ecléticos, característico da época, enquanto a execução ficou a cargo do construtor Maurício Cremonte. A obra foi concluída em 1910 e, em 1911, as irmãs doaram o edifício ao Estado Nacional, com a condição de que fosse usado como um lar para meninas órfãs, sob o nome de Asilo Saturnino Unzué. O complexo, que ocupa 2 quadras na esquina da rua Rio Negro com a costa, inclui uma capela anexa, também projetada por Faury du Jarric, que reflete o mesmo estilo arquitetônico e serve como marco visual da propriedade. Nos anos seguintes, o prédio passou por modificações e ampliações, especialmente entre 1913 e 1927, adaptando-se às necessidades de suas funções. Durante décadas, funcionou como asilo e, mais tarde, como Instituto Saturnino Unzué, mantendo seu propósito social. Contudo, a partir da década de 1940, o local começou a ser utilizado como residência de verão para presidentes da Argentina, incluindo figuras como Juan Domingo Perón, que o frequentou durante seus mandatos. Essa transição marcou um período de glamour para a mansão, mas também o início de seu declínio, pois, com o passar do tempo, o uso presidencial diminuiu e a manutenção do edifício foi negligenciada. Abandono e renascimento. A partir da segunda metade do século XX, a Mansão Unzué entrou em um longo período de abandono. As portas foram fechadas, e o outrora imponente prédio ficou à mercê do tempo e da deterioração, com suas janelas quebradas e paredes marcadas pela umidade do ar marítimo. Foi nesse contexto de desolação que as primeiras histórias sobrenaturais começaram a surgir. Moradores locais e visitantes ocasionais relatavam ouvir vozes misteriosas, sussurros indistintos ou chamados abafados, ecoando pelos corredores vazios, mesmo quando não havia ninguém por perto. Outros afirmavam ter visto vultos nas janelas, figuras sombrias que apareciam por um instante e desapareciam logo em seguida, como se espiassem o mundo exterior de dentro da mansão silenciosa. Esses relatos ganharam força especialmente após a recuperação do edifício, iniciada em 2005, e sua reabertura ao público em 2009 como o Espaço Unzué, um centro cultural administrado pela Secretaria Nacional de Niñez, Adolescência y Família, sob o Ministério de Desenvolvimento Social. Declarado Monumento Histórico Nacional em 1997, o espaço foi restaurado parcialmente para abrigar atividades artísticas, recreativas e comunitárias, como oficinas, exposições e apresentações musicais. A capela, ainda ativa, também atrai visitantes e fiéis. No entanto, a revitalização não apagou as lendas. Pelo contrário, a presença de pessoas no local parece ter amplificado os relatos, com guias turísticos e participantes de eventos noturnos descrevendo experiências estranhas, como o som de passos em áreas interditadas ou a sensação de serem observados. As lendas e o sobrenatural. As histórias de assombração da Mansão Unzué não têm uma origem específica documentada, mas especula-se que estejam ligadas ao seu passado como asilo e ao sofrimento de algumas das meninas que ali viveram. Durante o início do século XX, as condições em instituições como essa nem sempre eram ideais, e mortes por doenças ou negligência não eram incomuns. Alguns acreditam que os espíritos dessas crianças ou de funcionários que dedicaram suas vidas ao local ainda rondam o prédio, manifestando-se nas vozes e vultos relatados.
Outra teoria sugere que os fenômenos podem estar conectados aos presidentes e suas comitivas, cujas visitas trouxeram intrigas políticas e emoções intensas que poderiam ter deixado uma marca energética no lugar. Os relatos mais comuns incluem vozes misteriosas que parecem vir de cômodos vazios, muitas vezes descritas como um murmúrio infantil ou um choro baixo, que cessa quando alguém tenta investigá-lo. Os vultos nas janelas, por sua vez, são frequentemente avistados do lado de fora, especialmente à noite, quando as luzes do espaço Unzué contrastam com a escuridão da costa. Visitantes durante as visitas guiadas, oferecidas regularmente desde a reabertura, já relataram sentir arrepios ou uma presença inexplicável, enquanto outros afirmam ter capturado formas estranhas em fotos tiradas no local. O legado atual. Hoje, a mansão Unzué é um espaço vivo, mas seu passado de abandono e as lendas que o cercam continuam a fascinar. Localizada próxima à praia La Perla Norte e à fábrica de alfajores Havana, ela atrai famílias, turistas e curiosos que buscam tanto atividades culturais quanto um vislumbre do sobrenatural. O contraste entre sua arquitetura imponente, com torres e detalhes góticos, e as histórias de assombração cria uma experiência única. Para os céticos, os fenômenos podem ser explicados por ecos do vento vindo do mar ou pela imaginação alimentada pelo histórico do lugar. Para os que acreditam, a mansão é um portal onde ecos do passado, sejam de órfãs, presidentes ou funcionários, ainda ressoam. Seja como testemunho da filantropia das irmãs Unzué, como antiga residência presidencial ou como cenário de mistérios, a mansão Unzué permanece como um ícone de Mar del Plata. Quem a visita pode explorar sua história em uma das visitas guiadas ou simplesmente observar suas janelas, imaginando se algum vulto estará olhando de volta. Vila Epecuén, Buenos Aires. Imagine uma cidade que foi engolida pelas águas e depois cuspida de volta pela natureza, como um presente macabro. Vila Epecuén, a cerca de 550 quilômetros de Buenos Aires, na província homônima, era um balneário próspero nas margens do lago Epecuén, famoso por suas águas salgadas com supostas propriedades curativas. Fundada em 1921, chegou a atrair 20 mil turistas por temporada, com hotéis, pensões e uma vida pulsante. Mas em 10 de novembro de 1985, uma enchente devastadora rompeu o dique que protegia a cidade, submergindo tudo em poucos dias. Casas, escolas, igrejas, toda uma comunidade ficou sob até 10 metros de água salgada por mais de 2 décadas. Em 2009, as águas começaram a recuar, revelando um cenário de ruínas sinistras, árvores petrificadas pelo sal, paredes desmoronadas e um cemitério com túmulos abertos, como se os mortos tivessem tentado escapar. Os poucos que se aventuram por lá hoje, exploradores ou moradores próximos como Pablo Novak, o único habitante que voltou, relatam uma atmosfera opressiva. Há histórias de vultos deslizando entre as casas destruídas e sons de passos sobre o chão rachado, mesmo em dias sem vento. Alguns dizem que os espíritos dos antigos moradores, que perderam tudo na inundação, ainda vagam pelas ruas fantasmas, presos a uma cidade que a natureza destruiu e devolveu em pedaços. Vila Epecuén é um lembrete brutal do poder imprevisível do mundo natural e um lugar onde o silêncio é tão perturbador quanto os sussurros que dizem ecoar nas ruínas. Hospital San Luis, Buenos Aires. Nem todo hospital é um refúgio de cura. O Hospital San Luis, em Buenos Aires, é um exemplo sombrio disso. Abandonado há décadas, esse prédio, cuja localização exata é mantida vaga por falta de registros públicos amplos, já foi um centro médico ativo, possivelmente até o início do século XX, antes de ser deixado ao esquecimento. Diferente de instituições como o Hospital José A. Esteves em Luján, o San Luis teria funcionado na capital, talvez atendendo vítimas de epidemias ou acidentes em uma era de medicina precária. Hoje, suas paredes úmidas, instrumentos enferrujados e camas quebradas contam uma história de decadência que arrepia até os mais céticos. Quem já entrou relata um silêncio sufocante, quebrado por gemidos baixos que parecem vir de salas vazias e luzes que piscam sem fonte elétrica. Há histórias de vultos em jalecos brancos, médicos ou pacientes, cruzando corredores escuros, e uma energia tão pesada que muitos dizem sentir o peito apertado só de estar lá. Alguns acreditam que o hospital guarda as almas de quem morreu em cirurgias mal-sucedidas ou foi vítima de negligência, enquanto outros falam de uma enfermeira espectral que ainda ronda as alas, como se cumprisse um turno eterno. É um lugar onde o passado médico da cidade se transformou em um pesadelo silencioso. Península Valdés, Chubut. A Península Valdés, na Patagônia Argentina, é um paraíso ecológico patrimônio da humanidade pela Unesco, famoso por suas baleias francas, pinguins e leões marinhos. Mas por trás da beleza natural da costa atlântica e da estepe árida, há um lado sinistro que os guias turísticos nem sempre contam. Este pedaço isolado de terra, conectado ao continente por um istmo estreito,
Foi habitado por povos indígenas como os Teelches por milênios, antes da chegada dos europeus. Hoje, os moradores locais e pescadores sussurram sobre desaparecimentos misteriosos, pessoas que sumiram sem deixar rastros nas vastas planícies ou nas praias rochosas. Dizem que os espíritos dos Teelches ainda protegem o lugar, manifestando-se em ventos uivantes que carregam vozes antigas ou em sombras que aparecem ao longe, apenas para sumir quando você pisca. Pescadores relatam luzes flutuando sobre o mar à noite, e caminhantes falam de uma sensação constante de serem seguidos. A combinação da imensidão selvagem com essas histórias cria um contraste perturbador, um lugar de vida exuberante que parece guardar segredos tão profundos quanto o oceano que o cerca. Castelo San Eduardo, Vila Lia, Buenos Aires. O Castelo San Eduardo, em Vila Lia, a cerca de 120 quilômetros de Buenos Aires, parece saído de um conto de fadas gótico. Construído no início do século XX por um imigrante europeu, possivelmente da família Anchorena, conhecida por suas propriedades extravagantes, suas torres de pedra, vitrais e jardins hoje negligenciados evocam uma era de opulência. Mas o que deveria ser um refúgio aristocrático esconde um passado de tragédias familiares, dívidas e abandono. Após a morte de seus primeiros moradores, o castelo ficou vazio, tornando-se alvo de lendas locais. Visitantes contam ter visto o fantasma de uma mulher de negro, talvez uma antiga residente ou governanta, vagando pelos salões, com um olhar que atravessa a alma. Há relatos de portas batendo sem vento, risadas abafadas ecoando nas escadarias e uma presença maligna que parece acompanhar cada passo. Alguns dizem que o castelo foi palco de pactos sombrios ou mortes não explicadas, mas ninguém sabe ao certo. Hoje, semi-abandonado, é um destino para os corajosos que buscam beleza e arrepios em igual medida. Casa Matuzita, Buenos Aires. A Casa Matuzita em Buenos Aires, distinta da homônima em Lima, Peru, é uma lenda urbana que mistura o cotidiano com o aterrorizante. Situada em um bairro aparentemente comum, a localização exata varia nas histórias, mas é frequentemente associada a áreas como Palermo ou Belgrano. Essa casa de fachada discreta esconde um passado de eventos macabros. Dizem que foi palco de assassinatos, rituais ou suicídios ao longo dos anos, tornando-a um ícone do sobrenatural argentino. Sua fama é tão grande que até caçadores de fantasmas hesitam em se aproximar. Relatos falam de móveis que se movem sozinhos, como cadeiras arrastando-se pelo chão, e vozes sussurrantes que parecem chamar os nomes de quem passa perto. Vultos nas janelas, descritos como figuras encapuzadas ou crianças pálidas, aparecem e somem em instantes. A energia da casa é dita ser tão opressiva que causa náuseas ou desespero em quem fica por muito tempo. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu lá, mas as histórias sugerem que algo, ou alguém, ainda vive dentro de suas paredes, desafiando qualquer explicação racional. Quebrada de Humahuaca, Jujuy. A Quebrada de Humahuaca, no noroeste da Argentina, é um vale montanhoso de tirar o fôlego, declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco por sua geologia única e história cultural. Habitado há mais de 10 mil anos pelos povos Humahuacas, era um ponto sagrado para rituais e comércio antes da chegada dos Incas, e depois, dos espanhóis. Suas montanhas coloridas, como o Cerro de Los Siete Colores, contrastam com o silêncio profundo, quebrado apenas pelo vento que corta os cânions. Os moradores locais contam histórias de luzes dançando no céu, como fogos fatos que guiam ou confundem os viajantes, e vultos entre as rochas, que alguns dizem ser os espíritos dos Humahuacas guardando suas terras. Sons de flautas ou tambores ecoam sem origem clara, e há quem jure ter sentido uma presença antiga ao visitar sítios como Pucará de Tilcara. É um lugar onde a natureza e o misticismo se entrelaçam, deixando os visitantes maravilhados e, às vezes, inquietos. Salinas Grandes, Jujuy e Salta. As Salinas Grandes, entre as províncias de Jujuy e Salta, são um deserto de sal esticando-se por 212 km², uma vastidão branca que reflete o sol como um espelho infinito. Formadas há milhões de anos pela evaporação de lagos pré-históricos, essas salinas são um espetáculo natural, mas também um lugar de solidão absoluta. O silêncio é tão profundo que o menor ruído, seus próprios passos, parece amplificado, criando uma sensação de isolamento quase sobrenatural. Viajantes que acampam ali relatam vultos no horizonte, figuras que surgem e desaparecem na brisa salgada, e vozes sussurrando nomes carregadas pelo vento. Alguns dizem sentir olhos invisíveis os observando, como se a imensidão guardasse segredos de trabalhadores ou viajantes perdidos ao longo dos séculos. É um lugar onde a beleza hipnótica se mistura com uma inquietação primal, como se o sal preservasse mais do que apenas a paisagem. Hotel Edén, La Falda, Córdoba. No topo da lista, o Hotel Edén, em La Falda, Córdoba, é o creme de la creme dos lugares assombrados da Argentina.
Construído em 1897 pelos irmãos alemães Eichhorn, esse hotel de luxo foi um ícone da Belle Époque, atraindo a elite argentina, presidentes e até figuras internacionais com seus bailes extravagantes e vistas das Sierras de Córdoba. Durante a Primeira Guerra Mundial, tornou-se um refúgio para alemães expatriados, e há rumores de que abrigou simpatizantes nazis na década de 1940. Abandonado nos anos 1950, caiu em ruínas, mas sua estrutura imponente, com torres, salões de mármore e uma piscina vazia, ainda impressiona. Os relatos sobrenaturais são abundantes, risadas ecoando nos salões, vultos em trajes antigos nas janelas e passos nas escadarias em plena noite. Alguns dizem ter visto uma mulher de branco, possivelmente uma hóspede do passado, enquanto outros falam de crianças fantasmagóricas correndo pelos corredores. A energia do lugar é descrita como densa, quase palpável, como se o glamour perdido tivesse se transformado em melancolia eterna. Hoje, o hotel é um ponto turístico com visitas guiadas, mas muitos saem com a sensação de que algo, ou alguém, ainda vive entre as ruínas. E aí, galera, chegamos ao fim dessa jornada pelos lugares mais aterrorizantes da Argentina. De mansões assombradas a cidades engolidas pelas águas, de hospitais abandonados a desertos de sal onde o silêncio grita, a gente explorou um país que prova que o sobrenatural pode estar escondido em cada esquina, ou em cada túmulo. Esses destinos não são só sobre arrepios, eles carregam histórias de tragédia, mistério e um passado que se recusa a ficar quieto. Então, qual desses lugares te deu mais frio na espinha? Conta pra gente nos comentários, e se você já teve uma experiência paranormal por aí, queremos saber todos os detalhes. Obrigado por desbravar o desconhecido com a gente nesse vídeo. Se curtiu essa viagem pelo lado sombrio da Argentina, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal Desbravando o Desconhecido e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos rolês aterrorizantes. Até a próxima, e cuidado, talvez um desses lugares esteja mais perto do que você imagina. Valeu, e nos vemos no próximo mistério.